Fala galera, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Não Reparem na Tomada. Hoje a gente vai falar sobre direção de arte. Vamos explicar um pouco sobre o que é direção de arte e explorar os elementos de direção de arte de um filme que virou cult e muita gente conhece, que é o Blade Runner. Certo, meu querido? Fala um pouco do filme pra gente. Blade Runner é um filme de 1982, vou ler de novo, tem 117 minutos, dirigido por Ridley Scott, meu inglês nórdico tá lindo, e foi baseado num livro do Philip K. Dick. Como que é a tradução dele? Se as ovelhas... Não, calma. Não, se os... Androides sonham com ovelhas elétricas, é isso daí, não é? Quer dizer, será que os androides eles têm alma? Será que os androides eles têm sonhos? Será que eles têm desejos e vontades e tudo mais? Música foi composta, escrita, feita, musicada pelo Vangelis. Conhece o Vangelis, cara? Ô, brotherzaço, cara. Ele vem aqui direto no estúdio, cara. Por isso. Fica trocando altas ideias aqui. Sabia cara. Que conhecia. Tá vendo? Cara. Temos no elenco Harrison Ford. É nóis, hein? Já fui olhar, Cubo, né? O Rutger Hauer, o Sean Young, o Edward James Olmos e a Daryl Hannah com seu cabelo Maravilhoso Wonderful. Maravilhoso Wonderful. E a direção de arte de quem que é? Direção de arte, vamos ver aqui de novo, mais uma vez. De cabeça? De cabeça. Pra quê? Pra quê? É do Lawrence D. Poe. Lawrence D. Poe. D. Poe. Garoto, nasceu em 1938, tadinho. E já ganhou BAFTA de cinema. Quem nunca ganhou um BAFTA, por favor, faça cinema e você ganha um BAFTA. Nossa. Gente, eu tô esperando meu BAFTA, entendeu? Já faz um tempo já que eu tô aqui lidando, né? Só você ir na Inglaterra. Vá na Inglaterra e fala, eu faço cinema, cara. Pronto, acabou. É por isso que eu não ganho BAFTA, não vou pra Inglaterra. E ele também ganhou direções Oscar de melhor direção de arte. Por que será? Porque o cara é bom. O cara é bom pra caramba. Beleza, pessoal. O filme Blade Runner é sobre um caçador de androides. Os androides são replicantes, não são androides de fato, são replicantes que têm a forma humana, são tão inteligentes quanto os engenheiros que os criaram e foram banidos da Terra por causa das tendências violentas que eles têm. O filme começa já com uma hype meio old school, colocando o texto na tela pra gente ir acompanhando, né? Contando toda a situação do planeta como tá, por que existem os Blade Runners. Ele dá uma explicação resumida, básica ali. E já de cara ele abre dizendo que os replicantes eles não são assassinados, eles são aposentados, né? Retired, né? Isso. Bem, né? E logo nos primeiros takes a gente tem um pouco sobre o que é aquele mundo, que é a questão daquele mundo estar acabado, do porquê que ele está tão escuro, do porquê que precisa de policiamento ali em cima de todo mundo, do porquê tirar os replicantes da rua, né? Do porquê as pessoas usam guarda-chuvas com neon. Isso é importante, cara. E isso é por que importante. chover tanto também naquela cidade. Chover tanto, o lugar é todo escuro, o céu é sempre escuro e tá sempre chovendo. Parece Londres, cara. É absurdo. É uma cidade que trata-se de um futuro totalmente conurbado, onde que as criações e construções foram acontecendo uma em cima da outra. Então você tem aí apartamentos, casas de uma determinada linha arquitetônica e um prédio de outra linha arquitetônica. Se a gente vê, por exemplo, o prédio da Tyler Corporation, é um prédio totalmente maluco, quase azteca. Quase azteca, né? Cara, eu pensei, parece as pirâmides, né? Daí agora você falou dos aztecas, emendou mais ainda. Eu pensei agora, mas do porquê dele ter aquele formato? Porque será que não é a base, ali a estrutura, eles são os criadores do Blade Runner? A sociedade vem da base da onde? Qual que é a base do ser humano? Qual que é a base do ser humano? Não, a base do ser humano que fala assim, a história. Normalmente, quando a gente começa a história, vem ali das pirâmides aztecas, das pirâmides, nesse sentido. Entendeu? Nesse sentido. Então, o Tyler, né, a Tyler Corporation, elas são representações da divindade, é isso que você está elaborando? Não, o que eu estou querendo dizer é da questão de criador. Entendeu? Eu sou o criador, então aqui está o meu prédio. Sim, e eu estou lá em cima esperando isso, vocês. Isso, questão de pirâmide. Nossa, que da hora, nunca tinha pensado desse jeito. Muito bacana, realmente muito bacana.
Todas as cenas externas tem muita gente vivendo de lixo, gente vivendo de Todo de tipo, restos, altura, Todo tipo. maneiras. maneiras. Inclusive, eles mostram, voltando à analogia ou você é policial, ou você é gentinha, em vários takes, quando mostra a cidade, tem os takes escuros, tem pessoas agachadas correndo como se fossem ratos. Como se fossem ratos, Verdade, né, cara? Isso é Verdade. muito foda. E isso daí é só realmente uma direção de arte bem elaborada que vai dar esse tom desse universo, Sim. esse sentimento que nos tem. E o Blade Runner, nosso amigo Deckard, ele é contactado por um policial, que diga-se de passagem, é um personagem bem personagem, desenhado, sim. né, com aquele chapéu, O com Gaff. o Gaff, com Gaff. aquela, como é que chama? Com aquele sobretudo, e é um policial que usa uma Uma bengalinha. bengalinha, já é e o bigodinho dele é coisa mais estranha, com aquele rosto todo recortado. Sim. Eu achei bem montado, personagem bem sombrio, né? É um cara que quer aparecer num lugar, você tá ali, rapaz, você não vai mexer com ele. Você não vai vender bala pro cara. Nem a pau. Nem a pau. O senhor quer uma bala? O senhor quer uma balinha? É uma balinha? Não, você não vai Não chegar vai. no cara nem ferrando. Não. Obrigado. E ele faz o Deckard ir para falar com o capitão, onde o capitão vai dar a missão de caçar os nossos replicantes. A ideia de replicantes foi colocada por causa que pessoas da produção começaram a ver essas questões de replicantes, de biológico mesmo, que estava tendo na época científico, e trocaram pelos androides, que no livro é android, né? Eu estou errado? Alguém tá falando? Estou errado? Dou-lhe uma? Estou errado? Dou-lhe duas? Estou errado? Não, estou errado. Beleza, obrigado. Então, esse termo replicantes ficou, porque eles seriam engenhados geneticamente inteiros, só que de um modo mais industrial. Tipo, você até tem uma pequena propagandinha que fala: nós fazemos o seu replicante pra você, como fosse uma propaganda, sei lá, de um sofá personalizado, de uma coisa personalizada pra casa. Uma home appliance, né? Sim. A nossa caçada começa com o Deckard indo visitar o Tyler, na Tyler Corporation. E de cara a gente já conhece esse personagem, o Tyler, que ele tem uns óculos fundo de garrafa com ventanas assim, realmente compôs muito bem o personagem, né? Tem uma questão muito forte aí, que ele é o criador dos replicantes, né? Como você mesmo disse, sim. ele está no topo da pirâmide. E ele tenta ter os olhos de vidro, que é o mesmo efeito que todos os animais replicantes e humanos replicantes têm no filme. Os olhos são vítricos. Sacou? Você tem quase que um efeito de espelho nos olhos. E ele está tentando se moldar, o criador tentando parecer com a cria. Até tem um pouco da atitude dele. A atitude dele é uma coisa, não... Quando ele pergunta pro Deckard, quantas perguntas você faz para descobrir sobre o replicante? Tem um orgulho que... Sim, é o orgulho da criatura que ele fez. Sim, né? cara. Tipo... Veja meu filho, que belo. Eu faço muito isso com a minha filha. ele tem orgulho de ver que o Tess, como que é? Voidkampf, né? Um palavrão, mas tudo bem. Ele vê que o Tess ele não falha, mas ele tem que ser levado a quase os últimos níveis para poder detectar que a Rachel, né? A Raquel. Raquel? É Rachel, né? Mas... Você é brasileiro. É brasileiro. Ai, que bonito. seu Ricardo. Tá bom, tudo bem. A Rachel, Rachel. Que ela foi passando no teste, até ela ter um ponto de falha, só que muito distante. Aí ele todo orgulhoso. Quantas perguntas são necessárias para detectar um replicante? Uma, duas. Tipo... Fez mais de 100 a Rachel, né? Ele ficou orgulhoso, ele tem orgulhoso, eu consigo. A minha criação está se aproximando dos humanos, que faz parte do conceito, inclusive do lema da empresa, né? E eu acho interessante. Mais humanos que os humanos, esse é o nosso lema. Existe uma questão importante aí sobre a máquina. A máquina que faz esse teste. A primeira vez que a gente vê essa máquina, ela acusa o Leon, que é um outro replicante, de ser replicante. Então ela serve como apontador, estou acusando. Sim. Em outro momento ela já sofre uma mutação, e ela, a mesma máquina, ela agora está em dúvida. Ela fica... Ela não é ou não é? Ela não consegue ler. É ou não é? Exatamente. Ela não consegue ler exatamente. Então uma máquina agora ela tem duas funções, e ela é um argumento narrativo muito forte. Inclusive toda a
ferramenta né, Toda a maleta. a montagem, a maleta, aquele negocinho respirando, assim. Sim. Eu acho que compõe justamente essa questão de uma máquina ser confiável ou não. Né? Que por isso que os replicantes são confiáveis ou não. Acho muito foda. Logo depois disso começa a caçada, finalmente a caçada aos replicantes. Descobrimos que existem 4, né? Somente 4 replicantes, mais a Raquel, a Rachel. Mais a Rachel. Dê valor a Rachel, cara. Dê valor a Rachel, né? Do Friends. Mas então, voltando ao assunto, né? Então eu só queria fazer uma colocação. Será que também a máquina ela não acusou o Lion também por questão de o jeito dele? Porque a Rachel, como ela convive mais com o criador... Então, mas a Rachel, ela não sabe que é uma máquina. O que o Tyrell explica depois, né? Ele fala, mas ela não... O Deckard fala, ela não sabe. Tipo, aí o Tyrell fala, por causa que os replicantes não têm a sensação de emoção, eles não conseguem reproduzir essas emoções. E o tempo de vida curto deles não deixa eles crescer emocionalmente. Sim. Aí só que eles sentem um vazio. Existe um vazio emocional. Sim. E o Tyrell faz na Rachel o sistema de implantar memórias. O que dá um berço para todas as emoções ali e faz ela se sentir mais humana. Ser mais humana, no caso. E logo na primeira busca dele, ele vai parar no apartamento do Leon. Que é... Sim. Bom, ele todo mundo já sabe que o Leon é um replicante. E no apartamento do Leon ele encontra uma fotografia e uma escama de cobra. Eu queria dar um berço aqui, falar isso, para falar sobre a máquina que lê a fotografia. Que excelente, cara. Muito foda. Excelente que é uma máquina. Muito foda. E que essa é uma máquina que faz coisas além das máquinas que nós temos hoje. Que dá para ver um reflexo num espelho atrás de um... Eu achei muito interessante esse conceito. E ela é total ferramenta para trama. Ela é total. Sim. Ela é total, mas ela é muito necessária. Sim. E depois a máquina que vê a escama. Sim. Que vai lá nas construções da escama e consegue ver o númerozinho, né? E mostra ali todas as fibras, tudo detalhadamente. Né? E como isso daí tem a ver com a trama. Uma máquina, você se familiariza com ela, você conhece ela, você entende ela. Que é a máquina que lê a fotografia. Agora a outra, ela está mais escondida. E olha que interessante. Uma consegue ver por fora, a outra você consegue ver por dentro. Uma você conhece ela, outra você não conhece. Sim, cara. Então é interessante como a direção de arte brincou com isso nesse momento. Eu achei legal. Vamos falar da primeira morte? Vamos falar da primeira morte, a moça correndo no espelho. Fale da primeira morte. O que você lembra da primeira morte? Que tristeza. Não, eu falo assim pelo fim da cena, entendeu? Porque foi uma morte humana, né? Então aquela questão é um replicante, mas querendo ou não, você se apega a ela, porque você vê o desespero dela. Você falou que você não viu como um desespero, né? Você viu como uma máquina fora de controle. Não. Perdão, da primeira. Da Zora. Da Zora. E eu já falei, puta, ela morreu, e agora, cara? Porque daí você vê ela no meio do vidro, você vê aquela... Toda detonada, você vê aquelas coisas, ela tomou os tiros pelas costas, sacou? Você se põe no lugar do personagem, e é daí que eles humanizam, e daí que a gente entra na questão, né? Eles realmente são perigosos? Eles realmente merecem morrer? Eles só não querem tentar ser humanos, já que eles foram criados biologicamente para ser humanos, eles não querem viver como um ser humano? É que até aquele ponto da história, nós só sabemos que eles mataram uma tripulação de uma nave, fugiram de uma colônia, mataram a tripulação de uma nave 23, 36, um número bem alto de pessoas, e vieram pra Terra. E o que eles estão fazendo na Terra? Aí é esse ponto de o que eles estão fazendo na Terra que vai nos ser dado na Terra ficou claro que eles estão tentando entrar na Tyler Corporation, tanto que o Leon se candidatou a uma vaga para poder chegar até a Tyler Corporation, até o Tyler, né? Sim. Mas a busca interna deles, eu acho que é que importa. Que eu ia falar, assim, porque assim, me dói por você ver a pessoa ali tudo detonada, mas depois que você entende um contexto, que na verdade uns estavam só buscando a si, né, como todo ser humano faz durante a vida, e outros querem viver mais, daí que pesa mais ainda na alma, porque você fala,
putz, mano, ela queria só viver mais, entendeu? Ela queria poder ver mais coisas, poder ver outros planetas, poder viver, entendeu? Então é isso que toca. Os replicantes ficaram bem humanizados nessa cena. E a questão de ela estar usando uma jaqueta transparente, eu acho que fez isso se compor ainda mais. Porque se ela tivesse numa roupa mais escura, que protegesse mais o corpo dela, ela ia tomar o tiro e ia ver não pele. Sacou? Eu ia ver só sangue jorrando e pano. Mas não, agora eu tô vendo pele. Então esse é o ponto da direção de arte que favoreceu a cena a gente simpatizar pela personagem. Até mesmo o conceito dela usar aquela roupa que só protege as partes, assim. Isso que eu ia falar também. Será que não é para a questão assim, da fragilidade? De mostrar, além da fragilidade humana, de mostrar, olha, é feita de pele para a cena, questão da fragilidade. Porque ela é uma mulher, ela, né, pequena ali e tal. Você me deu outra visão sobre a jaqueta transparente, que eu não estava aceitando aquela jaqueta transparente. Não fazia sentido, não fazia sentido nenhum, tipo, nossa, parabéns. Também justamente para colocar essa questão de fragilidade. De fragilidade. Né? Porque se fosse uma jaqueta mais encorpada de couro, não daria. Porque na cena que eles se conhecem, né, que o Deckard encontra ela, o Deckard ele se coloca numa situação até meio patética, né, perante a ela, e ela explora ele dando uns golpes de karatê nele lá, dando uma surra nele. E ela é impedida de matá-lo por alguém que entra na sala, sacou? Sim. Então agora nós estamos vendo o quê? O Deckard para baixo e ela para cima, na briga entre os dois. Só que lá no final, essa inversão é tão brutal que a gente se sente solidarizado pela personagem. Tanto quando ela morre, ele fica olhando, né? Ele fica assim, tipo... Porra! Nossa, e a primeira coisa que ele vai fazer é tomar uma, né? Sim. Vai comprar uma bebida lá no... entra o lado humano dele. Entra o lado humano dele. Será que ele está confortável com o trabalho que ele tem? Porque ele tem que situar que ele já tinha parado de fazer isso e ele é colocado de volta ativa pelo Capitão Bryant. Que aparece lá no começo e não aparece mais, não faz falta. Pulando pro final, a gente tem aí o Roy, que é caçado o filme inteiro, agora ele passa a ser caçador. E muito foda a cena, voltando à questão da casa, né, também, dos buracos, de cada lugar que ele vai se escondendo, ele joga uma peça ali pra fazer o barulho, pra fazer aquele terror psicológico. Eu vou te pegar, cara. Você tá fugido da minha mão agora. Agora acabou, cara. Agora já era, filho. Já era. Acabou. E outros elementos de direção de arte também estão presentes nessa casa. A própria coluna que o Deckard segura. Eu acho que se fosse uma coluna com rebites maiores, eu acho que não ficava tão legal. Porque aqueles rebites, ele meio que não consegue encaixar a mão dele. Então, se fossem maiores, talvez você imediatamente pensaria, pô, mas ele se encaixa ali. Se fossem menores, talvez fosse até uma coisa mais ergonômica. Não, mas tá muito fácil. Ele tem um trequinho ali para se segurar. Ali tira o conforto da cena. Porque ele não tem apoio, ele fica procurando ver que os dedos estão escorregando e tal. Dá aquela a aflição, acho que compõe mais ali. Mas voltando um pouquinho, antes da gente chegar no final do filme, eu gostaria de levantar uma questão importante sobre a morte da Pris. Tem que você falar do cabelo dela, mas tudo bem. Então, fala essa história do cabelo. Fala essa história do cabelo, vai. Sei lá, cara, parece que alguém pegou uma vassourinha e colocou em cima da cabeça da menina. E fala, mas ela é meio que colocar uma boneca sexual, mas tipo, cara, tem que colocar esse cabelão esquisito. Que triste, é Daryl Hannah, cara. É Daryl Hannah, velho. Pra que fazer isso com a menina? Não tem porquê, cara. Mas fizeram, tudo bem, tá bom. Mas eu posso voltar a falar da morte dela. E eu já falo pra vocês, pessoas. Você, João Gilberto, nunca tirem alguém dando pirueta. Nunca, velho. É assustador. Você quer saber como é? Assista essa parte do filme, pelo amor de Deus. Que daí mostra claramente que ela não é humana, né? Pegando a morte da Zora, a morte do Leon, que foi... apagou. Mas a morte da Zora, que colocou a gente com dó dos replicantes. E esse dó meio que vai se mantendo durante o filme. Daí a gente vê a morte da Pris. Não é humano, sacou? E a direção de arte ali foi muito foda de ter pintado ela como boneca de verdade. Sim. E daí eu falo, putz, ela não é humana, velho. Não tem por que eu ter dó desses caras. Ou então é muito pior assim, tipo,
a aceitação dela É a também, é a né? busca, É. Por ela é, ter sido Cê- a é. substituta, né? todas as Tipo, buscas individuais que vão começando a Sim, ser mostradas. Sim. Sim, entra naquele contexto, né? Tipo assim, me descobri desse jeito. Talvez eu não quero viver mais, Sim. ou não quero ser humano, mas eu me descobri. Eu percebi que realmente eu sou um boneco Um sexual. bom boneco sexual e se pintou assim, e se moldou e se aceitou assim. Mas a morte dela eu achei muito elaborada, ela se debatendo lá que nem um robô desgovernado. E eu acho que é justamente esse o motivo, né? Da questão dela Da questão de boneco. pintada de boneco. Então ela se aceitou como replicante, como boneco sexual e morreu como boneco. Então se conectou Sim. bastante e tirou o nosso sentimento de solidariedade pela morte da Zorra. É. Da Zora. Então eu acho que Opa. isso daí. Morte da Zorra? Da Zorra. Não, É. não. Mas voltou agora, tá melhor Zorra Total. Eu usarei do meu direito de ficar em silêncio. Meu advogado Prefiro não imaginário insiste que eu apele para a quinta emenda. Ah, não, aqui entendendo. A minha última colocação é sobre a escolha do personagem, do ator que fez o Roy, que eu acho que ele retratou muito bem a questão do deleite pelo sofrimento humano. E o exemplo claro é quando eles estão no banco de óleos lá, que o cara que fabrica óleos, eles rasgam a roupa dele. Quem está fazendo a maldade, provavelmente dito, é o Leon. Mas ele está se deleitando por isso. E só aquele rosto loirinho lá é que poderia compor isso, entendeu? Eu acho que a escolha daquele ator foi muito foda. Detalhando o Leon sendo um escroto, brincando com os olhinhos. Oh, que bonitinho. Vou colocar aqui. O velho tava morrendo de frio. Tá frio, velho. Tá frio, velho. Não, e o cara colocando uns olhinhos assim. E o Roy perguntando, mas onde que ele tá? Onde que ele mora? Com toda a calma do mundo, Como sabe? se nada Pô, tivesse acontecendo, sacou? Eu achei isso muito foda. Foi muito bom. Considerações finais, Fabrício? Considerações finais sobre o filme, pessoas. João Gilberto, escute agora. Se você não escutou, escute agora, cara. Pra mim, Blade Runner mostra muito o futuro que não deu certo. Ou que deu certo, como o Sérgio colocou. Pessoas que deram certo foram embora. Quem ficou, a humanidade tá aqui, cara. É isso, tá tudo abandonado. Não tem animais, todos os animais são replicantes. Não tem animais, Exatamente, cara. os Ninguém animais. fala, tanto é que quando falam da cobra, da Zora, eu falo, mas é um animal de verdade? Não, Não. você acha que alguém tem dinheiro pra ter um animal de verdade aqui? Então, animais não tem. Não existem animais ter Putz, eu acabei de apontar uma coisa, continua. Ah, tá. O ponto que a humanidade chegou que arrebentou a natureza inteira. Tipo, o lugar é todo cinza pra escuro. As pessoas tá tudo chovendo. É triste, cara. Nossa senhora. Ou seja, se você estiver com depressão, não assista o É. filme. Você vai ter Nossa. uma crise de existência foda que nem eu. Ou você vai comprar um guarda-chuva de neon. É um guarda-chuva de neon pra dar uma alegrada, né? É a única coisa boa que tem guarda-chuva de neon. De neon, cara. Uma das coisas que eu reparei que você falou não tem animais, eu falei, pô, mas também não tem ícones religiosos, sacou? Então, isso foi retirado pelo Ridley Scott. E ícones religiosos foram todos retirados. A religião foi retirada porque no livro tem mais. No livro tem essa pegada mais com religião. Pô, eu achei assim um golpe muito foda. Porque quando tem religião, e tem até uma igrejinha lá no fundo, você fala assim, ele faz maldade, mas depois ele vai pra igreja, sacou? Depois ele encontra Deus de outro jeito, relaxa. É só ele pedir perdão que Deus encontra ele, sabe? E não tem, velho. É o que é, cara. Você morreu, tá morto, velho. Mas Acabou. também é pra voltar na questão assim de que ficou só o lixo ali. Entendeu? Então, se você não precisa de comida, você pode comer coisas rápidas, coisas com pouco preparo. Provavelmente Você- sintéticas. Se não tem animal, é tudo sintético. Sim. Todo mundo vegano. Nossa! Se não tem sol, não tem planta. Não tem problema. Dá E pra agora? gente fazer, E agora? É dá tudo pra fazer um cogumelo, no esquema. Não, eu acho que você não entendeu, é tudo à base de petróleo. Gente, vamos voltar na conversa. Para de me tirar, por favor. Né? Enfim. Considerações finais, Matheus? Bem, as minhas considerações finais não vai fugir muito do que vocês falaram. Eu só levanto uma questão aí, para quem estiver assistindo, para vocês também. O Eu Te Amo da Rachel no final. Foi dela, foi das memórias dela, ela adquiriu algum sentimento. Nossa, que... E aí? É a única coisa que ainda me intriga, porque vocês falaram bastante coisa. Muita coisa eu concordei,
muita coisa eu não tinha visto, eu relembrei aqui agora, tal. Matheus, depois que um Harrison Ford chega daquela pegada, maluco, e fala, me beija, 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 e dá aquele ele vai na orelha da mina. Ele não vai na boca, ele vai na orelha dela. Se ele não falar, se ele não eu te amo, não for verdadeiro, merece Oscar agora. Não, pra mim, mas pra eu top. entendi a É questão melhor que dele. o teste que eu tenho. É melhor que o teste do... Eu falaria eu te amo pra ele. Entendeu aí, ó? Ele tem um. Aquele momento ele dá uma. É o Harrison Ford, porra. É isso, meu querido. Mas eu entendi que o Matheus ele Não, eu quis entendi dizer que o porque Matheus- ela Sim, sim. Ela não sabia que ela era né, um replicante. Então, eu posso dar um argumento dizendo que sim e posso dar um argumento dizendo que não. Eu não tenho uma opinião formada. O argumento dizendo que sim é que o Tyler falou que o berço para a fundamentação das emoções são as memórias que foram implantadas na Rachel, e na versão com o narrador ele até conta um pouco. O Tyler me disse que ela era diferente, que ela não tinha o mesmo safeguard, né? Mesmo clique de morrer a cada 4 anos. Então ela não saberia quando ia morrer. Então esse é o argumento do sim. Tá? Sim, esse eu te amo nasceu daí. Nasceu do berço e da possibilidade de ter uma vida produtiva com ele. Mas eu também tenho um argumento que não. Muito produtivo. Eu também tenho um argumento que não. Em nenhum momento ela falou que estava se sentindo a qualquer coisa. E o primeiro sentimento que ela tem é de amor, não faz sentido. Então, eu não tenho opinião formada. Resposta, não tenho opinião formada. Talvez o Sérgio vai ter uma opinião que ele já assistiu mais vezes o filme, já está mais na hype aí. Mas a minha opinião é que eu não tenho opinião. Mas nem o Harrison Não, Ford. tô parecendo. Nem o Harrison Ford eu tô parecendo aquela mulher lá da Globo lá. Eu não tenho opinião. Pires. É a Glória Pires, né? Eu não tenho opinião sobre Eu não isso, posso né? opinar. Eu não posso opinar. Isso, põe a mãozinha aqui. ó. É. Aqui. Assim. Mas Eu o não filme posso é opinar. bom. Muito bem. Não é tão bom. Então, os dois argumentos são válidos. Os dois argumentos têm a sua força. Dependendo de como você assiste o filme, de como você está dentro dele, cada argumento vai ter mais força. Eu acho que o argumento que a gente assistiu, a gente focou num corte, que foi o corte de 1982. 82. E no corte de 82, o argumento do narrador é inválido, porque não existe narrador. existe. Então, é falso. Mas... Ele é criado pra, digamos assim, deixar o filme mais palatável ao público da época. Sim, mas tem esse corte também, tem essa outra edição que tem o narrador. Então, na minha opinião, para essa análise, o filme que nós assistimos foi de 82, então, resposta, não. Mesmo sendo o Harrison Ford, lá chavecando ela na orelha. Mano. Mas nem ele. Nem você tá louco, mano. Pensa, se não mesmo. Tô pensando, tô de boa, velho. Sobre a última morte, né? A morte do Roy, né? O meu pensamento muito pessoal é que aquilo lá foi uma coisa shakespeariana, porque caveiras não contam história, sacou? Eu sei que eu vou morrer, então eu prefiro que o meu inimigo continue vivo para que ele pelo menos conte a minha história. Então isso daí eu achei que por isso que o Roy salvou ele, e é por isso que o Roy não matou ele no final, porque o Roy sabia que ia morrer. Aí o discurso dele no final eu achei, animal, né? Esses momentos ficarão perdidos como lágrimas na chuva, que foi totalmente improvisado, foi justamente E nessa criado hora, pelo ator. O que estava acontecendo? Estava chovendo. Estava chovendo. Ele tava chorando. E ele tava estava chorando, Já. cara. Muito massa. Então eu achei fantástico aí. Sérgio, os considerações finais? Bom, que nem eu disse, o filme se resume à última cena, pra mim. Porque você passa o filme inteiro com esse carrossel de eles são humanos, não são humanos, são humanos, não são humanos, são humanos, não são humanos. Você tem dó uma hora, você tem raiva outra hora, você fica indiferente outra hora. Você fala, eles são humanos, eles são legais. Ela morre que nem um humano, a outra morre que nem um robô. Aí tem a tortura do humano com um negócio totalmente blasé, assim. Eu tô vendo, cara, tô torturando o cara e tô achando isso... Normal. Foda-se, é uma coisa lá. Aí no final,
O Roy, eu sou péssimo pra O Roy. nomes. O Roy, ele coloca pro Deckard que ele tem 4 anos de vida, ele não é humano, mas ele é muito mais humano que o outro. Ele fala, eu fiz coisas que você não imagina. Eu sou muito mais foda que você. Você é um carinha medíocre. Não com essas palavras, ele fala muito mais bonito, mas ele Sim. diz, eu visitei galáxias, eu fiz coisas maravilhosas, eu sou mais importante para a humanidade do que você. Aliás, o que fica claro até na última cena, é até como caçador ele é melhor. É. Tá? Então eu sou melhor que você. Ele é um humano caçador. Correto. Eu sou um humano melhor que você. Eu sou um caçador melhor que você. Você. Eu sou mais importante do que você para a humanidade. Você é um bosta, você é um trabalhadorzinho aí que só sabe fazer uma coisa e não faz bem. Porque você não conseguiu me pegar. Sim. Entendeu? Tem até a 4, ele pegou 3. Não conseguiu pegar os 4. É isso? 4 pegou 3 e só matou as mulheres, né? Os homens E não. só matou as mulheres. Então acho que isso deixa claro pra você assim, faz você se pensar como humano. Entendeu? Sim. Porque você passa o filme inteiro torcendo pro Deckard. Apesar de ele ser um personagem, na minha opinião, é fraco. Coisa. Você torce pra ele, porque ele é o que tá mais próximo de você. Sim. Aí no final prova que esse personagem que é fraco diante de um inimigo, que é um negócio que não é humano, você queria ser igual a esse cara. Entendeu? E o E final lógico, dela tem o improviso da cena final que é arremata é genial. absurdamente. É genial, cara. É uma Genial. frase, mas isso é a frase mais conhecida do filme. Então, assim, eu assisti esse filme várias vezes. A primeira vez que eu assisti esse filme eu tinha 7 anos. Não. E eu achei uma porcaria. Eu aluguei Indiana Jones Ah, putz. e Star Wars e esse. E eu achei. Eu virei e falei, nossa, que filme porcaria. A segunda eu assisti quando saiu a versão com o narrador. Sim. Depois assisti mais 2 vezes nos últimos 15 anos. Ah, E cada tá. vez que eu assisto, eu não sei se cada vez que eu assisti é um corte diferente ou se cada vez que eu assisti eu era diferente, mas cada vez pra mim é um filme diferente, entendeu? É. E a última visão que eu tenho é um filme sobre a não aceitação do humano pro diferente. Sim, é preconceito, né? É o Ferrado. preconceito. Ferrado. Ele, na verdade, os replicantes têm tudo pra ser o próximo passo evolutivo, Uhum. certo? Porque eles são tão inteligentes quanto as coisas, eles são mais fortes. Mas Não biologicamente falando, que eu sou biólogo, se eu falar isso aí, eu posso apanhar na rua de biólogos. Mas no sentido social da coisa, eles são os próximos passos, eles são melhores que nós, eles podem ser o humano do futuro, certo? Mas nós temos medo dele, então o que nós fazemos? Nós colocamos um botão e desliga nele. Entendeu? É mais ou menos o que o Asimov coloca nos robôs, as leis positrônicas, que impedem que você ataque um humano, mesmo ele sendo uma barreira para a evolução do robô, entendeu? Sim. Então, você se pensa e fala, pô, será que o humano é tão legal assim? Será que eu sou tão o topo de tudo? Olha, e literalmente, cara, o filme se passa daqui a 3 anos, Uhum. certo? E, cara, tá certo que lá tem um exagero enorme, mas nós não estamos tão longe daquilo lá não, viu? Nós não estamos realmente muito longe. Nós estamos, talvez, tomando consciência de onde nós estaríamos chegando. Exatamente. Nós não temos guarda-chuva de neon ainda. Porra, E cara. também- câmeras. E nem as câmeras e nem as jaquetas transparentes. Bom, pessoal, gostaria de fazer um agradecimento muito especial ao Estúdio Politeama, que permitiu que a gente fizesse esse programa aqui hoje. Aos... Catadores Enix. Posso um parentezinho pequenininho? Manda bala. Cara, falando sobre quando eu assisti o filme, você viu uns 4, 5 vezes o filme. Tem 7 versões diferentes do filme. Fui fuçar 7 aqui. versões. 7 versões diferentes. Desde 82 até 2007. 7 versões diferentes. Voltando. Catadores de Relíquias, estamos aqui. Não estamos só aqui, também temos blog e podcast. Acessem lá, dê aquele curtir bonito, faz tudo. Doce Vegana, por favor, curtam uma página lá do Facebook. Nem sempre tão doce assim, mas tá lá. Tamo lá. Curtam Balaio de Noob, minha página lá, o blog, deem uma visitada, principalmente quem gosta de games e coisas do gênero. Sim, é maneiro. E só para deixar uma frase final aí para vocês, porque a felicidade é algo relativo para cada um. Inclui também aí os replicantes. Eu sou o Sérgio. Oi, Sérgio. Gostaria de também agradecer ao Thiago do Coisas do Thiago e a Débora do Bicho distante. que não teve oportunidade de estar aqui conosco hoje, por motivos de força maior, mas no próximo episódio ela estará aqui com certeza para vocês.
Ok, moçada? Muito obrigado, fiquem com Deus e assistam Blade Runner a hora que quiser, ou qualquer uma das 7 versões. Ou todas. Ou todas. Se você quiser fazer uma sessão de Blade Runner com 7 filmes, dá 14 horas de filme. Aí é que tá, né? A gente podia fazer assim uma sessão, como é que chama? Overdose de Blade Runner. O que vocês acham? Na minha opinião, tem que passar 7 simultâneas. Nossa, ao mesmo tempo. Comparar frame a frame, sacou? Igual o pessoal faz com Star Wars pra ver quem atirou primeiro. Sim, cara, nossa, tipo... E, na verdade, você descobre que, na verdade, o Greedo nunca atirou na primeira versão, na segunda eles atiram ao mesmo tempo e na terceira o Greedo atira primeiro. Olha que bonito, cara. Foda, né? Nossa. Com o Harrison Ford. Com o Então, isso foi incrível, né? Tudo se encaixa. Gente, só um adendo, não se esqueçam de curtir, por favor, o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, Aqui né? num canto. Em Tá, algum lugar. Porque, desculpa, não sei. E se você tiver alguma solicitação, seja de filme, de clipe, de vídeo, e queira que a gente faça essa escrachar mesmo, toda essa coisa, a gente faz uma análise, traz pra gente, faz um comentário do que você gostou, do que você não gostou, dá joinha, dá dislike, reage ao vídeo. Isso é muito importante pra nós. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e até mais.